Olá, muito boa noite. Hoje vamos para o 11º, acho eu, 11º dia das jornadas de oração. Hoje era dia de sessão de cura, mas como não se pode fazer sessão de cura, vou fazê-la eu sozinho mais um bocadinho. De outra forma, sessão de cura. À sexta-feira nós fazemos aqui a sessão de cura e hoje era dia de sessão de cura. Bem, mas vamos continuar as nossas jornadas de oração para ver se realmente se acalma mais este mundo que está mesmo em turbilhão. Isto é mesmo uma guerra sem armas, como eu sempre disse que haveria de acontecer, que era assim a Terceira Guerra Mundial, e já o disse há mais de um ano e meio, quase dois, que entre 2019 e 2020 que haveria uma guerra, mas não era de armas como as pessoas estavam à espera, e aqui está a guerra, e que haveria de começar na China, que vinha dos amarelos, e veio dos amarelos. Hoje, uma coisa que eu gostei muito e que tenho muita pena foi o Papa Francisco que deu lá a bênção ao mundo para perdoar os pecados e para que o mundo se curasse, e fez a oração dele sozinho. E eu reparei que ele está também muito mal. E reparei também que ele está muito coxo. E já tinha reparado outro dia quando ele andou pelas ruas sozinho e foi fazer lá a oração a uma santa, uma capelinha. E hoje noto hoje mais coxo e mais doente. Notei hoje mais adoentado e tive uma certa pena porque ele tem sido um grande chefe de Estado e um grande chefe da Igreja, embora para uns seja muito controverso, mas pelo menos tem uma mente aberta, é isso que interessa, e tem um sentido apurado de humanismo, de fraternidade e de preocupação pelos outros, e tem o sentido da humildade, quando ele desde sempre, desde o princípio do seu papado, diz para as pessoas orarem por ele, para ele ter força para levar o seu fardo, o fardo até à manjedoura, vamos lá, para levar o seu fardo até ao fim da sua jornada. E realmente nós precisamos orar por aquele homem, porque há muitos papas na nossa história que foram pessoas excelentes, pessoas maravilhosas, um dos quais que eu também muito admiro e gosto muito, e que fez as profecias, e nas profecias dele até está esta guerra, pelo menos a falar da Itália. É interessante as profecias do João 23, que foi um Papa que foi santificado pela Igreja, não por algum milagre que fizesse, mas pelo seu papel muito grande em termos de humanista e em termos... Ele tinha uma espécie de um dom muito especial. E houve outros papas que realmente foram excelentes papas e outros que não foram nada excelentes papas. Mas um papa, ou seja, um papa é um símbolo, é o símbolo mais perto para os católicos de Deus. Deveria ser, não é? Como os padres são um símbolo mais perto de Jesus. Muitos deles não o são, nem o querem ser. Porque para ser padre tem que se ter uma grande convicção da fé religiosa e católica, e tem que se ter uma grande convicção em Jesus. E ser padre, ou papa, ou bispo, qualquer membro do clero devia ter a consciência plena e a crença e o sentir pleno de que realmente cada padre é um representante legal de Jesus na Terra, e por isso tem que se portar como Jesus, tem que ter as atitudes que Jesus teve, tem que ter as palavras que Jesus teve. Não pode discriminar, não pode. A partir do momento em que há um Papa, ou um cardeal, ou um bispo, ou um padre, começam a ter atitudes que não são as iguais
àquele grande homem que passou pela Terra há 2000 anos, Jesus. Logo, acho que não deveriam ser e nem estarem agregados. Estar agregado à Igreja Católica, principalmente, é como agregado ao budismo. O budismo tem um maior respeito pela humanidade. Embora tenha outra linha de pensamento, o budismo também defende a reencarnação, por exemplo. Aqueles que são budistas, e principalmente agora não me está a lembrar, tenho que me perdoar o nome dele, mas pronto, que é o chefe, não é? Que é como se fosse o Papa dos budistas. Eles têm que compreender, e esses, os budistas, abraçam de uma forma muito grande o budismo, abraçam de corpo e alma e tentam ter comportamentos e atitudes perante o povo de muito humanismo, de seguirem os ensinamentos de Buda. Muitas vezes não acontece isso com o catolicismo, o que é uma pena. Por isso é que o catolicismo dividiu-se em várias outras doutrinas, em várias outras religiões. Mas cada representante do cristianismo deve ter sempre em conta que é um representante direto de Jesus, é um apóstolo, é a presença na terra de Jesus, uma vez que Jesus não pode estar presente em corpo e alma nesta terra. São esses padres, são esses bispos, esses cardeais, são os papas, são toda a Igreja que deve então responsabilizar-se. E por isso quem não tem essa vontade de se responsabilizar não deve ser e não deve pertencer, deve ser um leigo, deve ser um cristão ativo na própria Igreja, mas não deve ocupar um lugar que é um lugar até sobrenatural, porque representar alguém que passou há 2000 anos atrás é representar na sua essência, é de veras maravilhoso e de muita grande responsabilidade, e há muitos que não o fazem, e é por isso que muitas pessoas descreem, não acreditam, e muitas pessoas depois elevam-se a Deus por outras formas. Essa é a razão principal. E, portanto, na minha consideração, como este Papa tem cometido os seus erros, o que é normal, ninguém é perfeito, mas tem sido um bom exemplo da presença de Cristo, de Jesus na Terra, e então ele merece toda a oração e merece que todos orem por ele, porque ele realmente, eu reparei esta tarde, quando estava a dar em direto, que ele está extremamente doente, e outro dia eu também tinha reparado que ele estava extremamente doente e ele precisa do auxílio de todos, dos crentes e de não crentes, porque é importante. Era muito mau, por exemplo, agora dar-se a morte do Papa, era muito mau numa altura destas, porque nós sabemos que o mundo é todo ele muito católico. Nós sabemos que a Igreja nem sempre se deu bem, mas também sabemos que houve dentro da Igreja quem procedesse bem, quem fosse correto e quem fosse muito justo, no sentido de representar Jesus na Terra. É por isso que quando um padre dá a bênção, se ele tivesse interiorizado, se ele interiorizar a personagem que foi Jesus, a bênção dele tem logo uma moratória muito grande, porque o amor transmitido é tão forte que faz, na assembleia que estiver naquele momento, faz logo ali um toque no coração, na mente e na essência das pessoas e fortalece-as, o que muitas vezes não acontece. Ficamos só pelos rituais, fica-se só pelos rituais. Às vezes os rituais até são feitos de uma maneira que não é muito... vê-se que não existe aquele sentimento, e tem que existir, na verdade, tem que existir. E portanto,
Hoje uma das minhas preocupações e a minha oração vai para o Papa Francisco e para todas as pessoas católicas também. E a minha preocupação vai para todos os líderes religiosos, para eles saberem perfeitamente aquilo que defendem, porque todos eles têm que defender o princípio do amor. Se não defenderem o princípio do amor, eles já não são um serviço, já não são uma ideologia teóloga, eles apenas são seitas, e seitas existem por toda a parte, e as seitas muitas vezes não usam o amor, mas usam a manipulação. Embora eu tenha grande respeito por todas as seitas que usem o amor correto, o amor puro, o amor de preocupação e de afeto. Nós também começamos, isso é uma parte, a outra parte é a grande preocupação também que sinto, que as pessoas ainda não estão a ser muito responsáveis, estão pensando, ou estão a pensar que isto, estão a pensar como o primeiro-ministro da Inglaterra, não é? Que também pensava que era uma gripezinha e hoje é uma pessoa infectada. Uma pessoa infectada pelo... É pena que ele tenha que ter que se infectar, ou a ser infectado, para agora começar a tomar atitudes. O mesmo deverá acontecer com o presidente americano e com o presidente brasileiro e com alguns outros presidentes ou primeiro-ministros de outros países que estão a levar isto como uma brincadeira. Uma das outras coisas que me impressionou e me entristeceu imenso é que nós pertencemos à comunidade europeia e os holandeses estão pensando que devem ser superior a tudo e a todos e tiveram uma atitude de ignorância mesmo, de desprezo pela vida humana, desprezo total e pelo que está a acontecer. Ora, a comunidade europeia serve para, a União Europeia deve servir para nos unirmos e nos ajudarmos e não estarmos com estas coisas, porque assim não vale a pena haver a União Europeia. Assim não vale a pena haver tão assim que se passa ao antigo, que cada país lute pela sua própria sobrevivência e para aprender cada vez mais é o melhor do que sermos uma comunidade europeia que não se ajuda nos momentos mais difíceis em que os países estão a passar uma grande crise a nível sanitário, de saúde, e vão passar uma grande recessão económica que era perfeitamente evitável se todos tivessem unido logo no primeiro foco e tivessem tomado as precauções necessárias, mas mesmo agora não as tomando, eles só estão a preocupar-se com eles próprios, embora nós sabemos que há países que pertencem à comunidade europeia e quase que desprezam, porque, por exemplo, às vezes admira-me como Portugal tinha que ter aquele parâmetro que é próprio de todos os países terem, de 1% ou de meio por cento, e, por exemplo, a Itália, a França e a Alemanha, que são países muito fortes, terem a dobrar isso e ninguém lhes chamar a atenção e nem eles terem passado por uma troika. Fizeram isso para os países mais pobres e mais compridores, e eles que têm uma dívida pública muito superior, mas muito superior, e um déficit muito superior, não sequer foram chamados à atenção. Importante é estas irregularidades entre as pessoas, é estas irregularidades entre a União Europeia e entre os países, que muitas vezes, quando vêm estas catástrofes e quando elas são naturais, é por isso que há muitas vítimas. E desta vez as coisas não são muito naturais, as coisas fugiram ao controle e as coisas não estão muito naturais. Evidentemente que há muitas pessoas neste momento a serem iluminadas pela divindade
de cada um e pelas grandes energias e estão a ser intuídos de forma a poderem resolver rapidamente todos os problemas inerentes a esta pandemia. E nós lhes agradecemos também, estamos a estar sempre em oração com eles. Em Portugal se está a fazer também algumas coisas e nós até tínhamos condições se os nossos governantes anteriores tivessem apostado na pesquisa e nos cientistas e não os deixassem ir para fora, de certeza que nós teríamos capacidade para criar uma vacina muito rapidamente. É preciso os apoios e é preciso os apoios não convergirem só para um foco de uma instituição, mas para todos os focos do nosso sistema de saúde, quer o nosso sistema de saúde pública. Lembra-me e me mete uma grande tristeza porque na América não há um sistema de saúde igual ao nosso. E os mais pobres e quem não tem dinheiro não é tratado pelos hospitais. Existem alguns hospitais que ainda tratam minimamente, mas eles não são tratados pelos hospitais, portanto não podem ir para os hospitais. Evidentemente que estão condenados à morte. Por isso, a América vai ser, e a China também, porque a China não está à safa, e uma vez que ambos os países muitas vezes lutam entre si e podem até ter eles próprios entre si ou um contaminado, o outro fabricado até o próprio vírus, porque segundo diz algumas coisas que eu li não merecem credibilidade da forma como estão escritas, mas que têm a sua razão de ser, foi o DNA do morcego com a cobra que deu origem a este vírus. O que me parece de todo, porque isso é uma coisa da natureza, o que me parece de todo impossível, porque aí a própria natureza atua, porque a natureza é como o nosso sistema imunológico atua perante o obstáculo. Agora, quando o vírus é fabricado pelo homem, não. Há uma maior dificuldade em controlá-lo, tanto que às vezes ele é fabricado e já há antídoto, é assim a palavra, para ele mesmo. E eu tenho a certeza que alguém sabe como atacar, só poderá não saber, ou seja, só poderá ter umas dúvidas, porque o coronavírus sofreu uma transmutação complexa e virou Covid-19. E é esse Covid-19, essa derivação, ou seja, essa alteração que houve, é que está a ser mais mortal, está a ser mais pegadiça, contagiante. E a única forma, e é isso que também me entristece, é nós às vezes não sabermos pensarmos e não termos o nosso coração ativo e a nossa mente. Nós temos que nos confinar mesmo ao isolamento, porque só através do isolamento é que não somos contagiados e não contagiamos, e só aí é que paramos um pouco esse agente ofensivo, só aí é que conseguimos combater. Muitas pessoas pensam que isso não lhes acontece, e acontece a todos. Quando chove, quem anda à chuva molha-se, ou usa um chapéu para se proteger, mas mesmo assim molha-se, ou fica em casa para não se molhar. E aqui passa-se o mesmo. É como uma grande torrência, uma grande torrente. É como se houvesse uma grande torrencial de chuva agora, e que vai durar semanas e semanas e que está sempre a chover. Se não queres ser inundado, o melhor é ficar na tua casa. Fica na tua casa, mesmo dentro de casa tem as precauções necessárias se um dos membros sair de casa para ir comprar as compras, ou para ir trabalhar, ou para fazer alguma coisa. Todos aqueles que vão trabalhar devem também ter as preocupações, porque o contágio
faz-se principalmente, eu estou a falar convosco, imagina que estava aqui uma pessoa ao meu lado sentado nesta cadeira que eu aqui tenho, ou aqui assim, evidentemente se ela tivesse, me pegaria a mim e eu pegaria a ela, não pelo facto, não pelo coisa, mas pela a distância curta que nós tínhamos e ao conversar um com os outros, nós muitas vezes mandamos os perdigotes, como se diz, e são nesses perdigotes que o vírus vai e contamina depois a outra pessoa. É por isso que eles recomendam lavar as mãos, mas não é preciso estar sempre a lavar as mãos, a lavar as mãos, a lavar as mãos. É preciso, quando as pessoas sabem, tiveram em determinado local, tiveram em determinado sítio, por exemplo, elas próprias tossiram, esqueceram-se de pôr o braço e põem a mão, então lavam as mãos com sabão, chega perfeitamente, tanto que estavam tanto com as luvas, estavam tanto com as máscaras, e agora a ciência vem dizer que a questão das máscaras é mais para aqueles que estão contaminados, não contaminar os outros, não é aqueles que não estão contaminados. Portanto, há também o governo decretou o estado de emergência, pôs algumas liberdades, estão em estado de emergência. Por isso, não pensem ir visitar os vossos familiares, porque houve um aumento e vai-se refletir daqui a uma semana. Houve um aumento porque houve muitas pessoas de França que estavam em França e noutros países e quiseram regressar rapidamente a Portugal e vieram infectar as pessoas em Portugal. Não de propósito, evidentemente, penso que foi uma inconsciência só, ou porque não acreditavam que isto fosse tão grave assim. E é por isso que eu acho que nós, cada vez mais, temos que observar, temos que pensar, temos que refletir. Mesmo ir a casa uns dos outros, temos que ter imenso cuidado e o melhor é não irmos. Embora eu às vezes brinco com algumas pessoas, eu vou ir ter a tua casa. Evidentemente que eu sou uma pessoa de muito alto risco, nem sequer posso sair de casa. Mas digo, mas evidentemente que tenho consciência que só se tivesse 100% de certeza ou só se tivesse uma grande eliminação, que soubesse que não acontecia nada, talvez fosse, se precisassem de mim para alguma coisa, fosse lá o que fosse, mas de resto não iria, porque não iria pôr em risco a minha própria saúde e muito menos pôr em risco a saúde dos outros, porque eu nasci eu nasci e já vivi muitos séculos, muitos séculos, muitos séculos, e nasci precisamente nesta vida, com esta personalidade e com esta loucura toda que eu sou. Nasci precisamente para curar, para orientar, para fazer descobrir, ou seja, ajudar a pessoa a descobrir-se, protegê-la, ampará-la, lidar com ela, com os afetos, aprender subtilmente a usar também os seus próprios afetos, o que há de melhor nela, mesmo que seja uma pessoa má. Eu hoje a minha oração é uma oração de cura, porque é sexta-feira, até me esqueci que era sexta-feira, juro-vos que pensava que estava na quinta-feira. Talvez por andar tão cansado, porque quer queiramos, quer não, eu tenho uma vida dupla. Sempre tive e hei de ter uma vida dupla, e então essa vida dupla faz-nos cansar, faz com que eu às vezes esteja um pouco cansado, mas não me estou a gostar, não me estou a queixar a ninguém, porque o que eu faço com muito amor, muito respeito, muita dedicação. Eu tenho que sempre sentir-me bem com aquilo que faço e tenho que ter sempre consciência que não estou a prejudicar ninguém. Tenho essa responsabilidade e tenho essa consciência e tenho essa certeza. E, portanto, pois jamais iria visitar, fosse quem fosse, nesse sentido. Por isso, tentem ficar uns dias mesmo em casa, sem saírem, façam uma. Está sol, saiam um bocadinho à porta, no vosso quintal ou na vossa varanda e tomem o sol, mas evitem se cruzar uns com os outros na rua, porque há sempre a tendência, hoje de nos cumprimentarmos não, porque as pessoas estão com muito medo, mas há sempre a tendência de não se ter o cuidado de guardar a devida distância que se tem que guardar. Isso é realmente
muito mau. Uma das coisas que têm muito medo ou receio que o vírus possa ficar no metal, numa coisa qualquer, o mais que vocês têm que fazer, eu não creio e não sou muito apologista, como por exemplo, eu tenho a certeza que se tivéssemos 2 a 3 semanas com 28 graus, que isto parava, 28 graus, de 25 a 28 graus, que isto parava. Digam o que disserem, isto parava. Um vírus de inverno nunca se dá no verão, só quando ele é provocado pelo próprio homem, é capaz até de dar-se no verão, no outono, no inverno, na primavera. Mas eu creio e quase tenho a certeza que que a própria natureza aí atuaria também como defensora de nós. Embora nós muitas vezes não atuamos como defensora da própria natureza. Portanto, o que nós realmente temos que fazer é confinar-nos uns aos outros, mas podemos passar pela porta um dos outros para levar comida, para ajudar em algum sentido, até para levar uma música que possa-se tocar na rua ou outra ouvir dentro de casa, assim como eles têm feito aqui pelo país, porque não fazerem das janelas uns dos outros até conversas, mas deixarem. Eu tenho reparado muito no Facebook, há muitas parvoíces, há muitas tontarias, deixarem-se tontarias e de parvoíces e usarem a positividade, usarem sobretudo a criatividade. É importante cada um de nós usar a criatividade. Mas sermos construtores positivos dessa criatividade é um bom remédio. E também há muita concentração. O concentrar-se várias vezes ao dia por 1 minuto, por 1 segundo, por 1/10 de segundo ali, num espaço de tempo, concentrarem-se, vocês hão de reparar que se sentirão muito melhores e sentirão uma maior força, porque o vosso sistema imunológico deve estar sempre acima devem estar sempre acima. Há assim alguns conselhos que estão na internet para aumentar o sistema imunológico, não quem souber um pouco do sistema imunológico, quem souber um pouco do nosso organismo, que é tão complexo, percebe logo que essas coisas não funcionam e há coisas bem mais simples que funcionam. É preciso que cada um tenha consciência e é preciso que cada um tenha cuidado para não entrar em fragilidade mental, porque se isto continua e vai continuar a continuar durante um tempo, não vai ser como prevêem uns homens e umas mulheres, que vai ser muito, muito, muito tempo, vai continuar um tempo, mas não é muito, muito, muito tempo. O que interessa é que se aprenda a grande lição, o que importa é que cada um desperte, e o que é importante que cada um tenha consciência que não tem a sua vida nas suas mãos e dinheiro nenhum poderá comprar a saúde, dinheiro nenhum poderá comprar a vida. É preciso que tenham essa consciência. Talvez, e com muita sinceridade e respeito, com o amor, tudo se consegue. Eu digo talvez porque deixo sempre a hipótese daqueles que acreditam nas coisas e aqueles que não acreditam. Porque há pessoas que não acreditam em si próprio, não acreditam na própria existência humana, acreditam que a Terra é plana. Há pessoas que acreditam nas mais diversas coisas e defendem acerrimamente e fanaticamente. Eu gosto pouco de coisas fanáticas. É por isso que, na minha posição, eu sou tão aberto. E estou aberto a todas as filosofias, a todas as religiões, a todas as doutrinas, a todas as seitas. Estou aberto para discutir, para conversar, para obter conhecimento, para respeitar. Não defendo fanaticamente aquilo que eu sei que é uma verdade. Eu não tenho parado porque alguém ligou e não devia ter ligado. Temos que arranjar uma forma, quando eu estou a fazer por telefone, de não haver estas ligações. E como eu estava a dizer, então,
que estava a dizer aquilo que estava a dizer, que é assim mesmo. Portanto, ninguém pode comprar nada. E eu digo, eu aceito todas as diferenças e sempre aceitei, sempre respeitei. Mas eu não consigo, eu consigo entender, mas não consigo, eu compreendo, mas não tenho que aceitar e não tenho que fazer o mesmo. O fanatismo que há em cada grupinho, em cada ideologia, em cada seita e até em cada religião, esse fanatismo é horroroso. E isso é uma grande falta de respeito até para com os princípios que alguém criou, e é uma grande falta de respeito com aquilo que se defende. Porque quando há fanatismo, não há amor. Digam o que disserem. Mesmo no Espiritismo, Allan Kardec deixou bem claro. Ele codificou as obras dele. Ele codificou o Espiritismo. O Espiritismo já vem de Platão. Platão já falava na reencarnação, na existência de uma outra vida. Encontramos-te numa outra vida. Há 5.000 anos atrás, imagine. Então o Espiritismo foi codificado, foi concentrado por Allan Kardec. Mas Allan Kardec disse: esta é a verdade de hoje, mas a verdade da amanhã será diferente. O princípio é igual, mas a verdade será diferente porque as circunstâncias serão diferentes e porque a vida vai evoluir e se tornará diferente. Por isso, tens que ter cuidado e, ao praticares e ao defenderes a doutrina espírita, tens que ter o cuidado de vos adaptar às novas realidades que aí vêm. Passou 150 anos depois da morte dele, ou do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ser escrito, e as pessoas ainda agarram muito nos livros dele, e é aquilo mesmo, quando a ciência já provou que algumas coisas não são bem assim, portanto, estão-se a portar como se fossem os católicos que agarraram na Bíblia e fizeram-na à sua imagem e semelhança. Alguns papas tiraram livros da Bíblia importantíssimos e deixaram só os que entenderam, e ninguém mais consertou nisso. É engraçado que eu tenho uma Bíblia muito interessante, ainda não está completa, são 6 volumes, que é traduzida do grego, que é a Bíblia original, que foi descoberta, vários escritos, e a Bíblia está a ser traduzida do grego por um grande homem português, e ela sai no Círculo de Leitores. E ainda faltam alguns volumes, são 6 volumes a Bíblia. Imaginem, 6 volumes. É interessante às vezes. É muito interessante às vezes. Por isso só não vê quem não quer, só não ouve quem não quer e só não pensa quem não quer. Cada um é responsável pelos seus atos, eu sou responsável pelos meus atos, eu vou responder pelos meus atos, sejam eles bons ou maus. Vós sereis responsáveis pelos vossos atos, sejam bons ou maus. Vocês vão responder por eles. Eu e vocês podemos nos ajudar. Podemos entrar numa nuance equilibrada e podemos conversar sem ser fanaticamente, sem ser a maldizer e sem ser pessimistas e sem ser fanáticos, mas sim com a mente aberta, sempre, porque tudo é útil, porque cada um de nós está numa evolução diferente, porque somos seres únicos e a nossa evolução acaba por estar em patamares diferentes, e por isso ainda temos que perceber que esses patamares, sendo diferentes, alguns deles nos vêm trazer algum conhecimento e outros somos nós que vamos transmitir um conhecimento. E para isso tem que haver seriedade, respeito, amor, fraternidade e, sobretudo, muita compreensão e muita compaixão. E é preciso usar-se a intuição e a inteligência. Só vou respirar um bocadinho.
beber água. O que vos tenho estado a dizer sempre nestas jornadas, faço sempre esta introdução, nestas jornadas de oração, o meu único objetivo e foco é realmente que tudo passe muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Porque isto está a cansar as pessoas. Eu tenho visto as pessoas muito mais nervosas, tenho visto as pessoas muito mais em pânico. A nível, independentemente da vossa crença, só quero transmitir isto e só isto a transmitir, não importa se acreditam ou não. A nível da espiritualidade, há uma extensa preocupação muito grande, há muito trabalho. Tenho participado de algumas reuniões e é por isso que me sinto muito cansado e também triste e desiludido, porque houve algumas pessoas que perguntaram se eu estava descontente com alguém. Não estou descontente com ninguém, não estou zangado com ninguém, eu estou triste e desiludido, mas é por o que se está a passar em pleno século XXI, que não havia necessidade nenhuma de passar se as regras, quer humanas, quer espirituais, tivessem sido cumpridas. Talvez seja por isso que eu ando nesta fase de maior tristeza, não é? Mas vocês podem me pôr alegre. É comunicando comigo, é tentando por menos aproveitarem alguma coisa, é tentando descobrir-se e eu sou como um professor que estou a dar uma aula e é terem boas notas. As boas notas vêm-se depois nas vossas atitudes e nos vossos comportamentos, se mudaram ou se não mudaram. Mas a minha maior preocupação é que vocês descubram a vocês próprios. A parte, nos vários planos paralelos, há uma grande preocupação, há um grande trabalho que se está a fazer. Realmente aquilo que se tem pedido pelo mundo inteiro, há muitos grupos, muitas pessoas individuais, mas que estão em grupo, está a surtir o efeito energético necessário para as armas no sentido figurativo, serem usadas. Então aí é que vai ser de um momento para o outro, num curto espaço de tempo. Porque quando as coisas são fabricadas pelos homens, muitas vezes os seres espirituais, os anjos, os guardiões, até o próprio Deus, quem tem a visão de Deus que tem, até o próprio Deus, evidentemente não pode interferir, porque é uma vontade humana, foi uma vontade humana, só pode deixar as leis percorrerem, também não vai castigar ninguém, só vai deixar as leis percorrerem. E muitas vezes é a lei da causa do efeito que funciona. Não é por acaso que muitos dos que se vão embora e que são metidos nesse corredor onde vão-se ter que ir embora, é porque têm outros trabalhos e outras tarefas a fazer e neste momento já não estão enquadrados e não querem mais estar cá, então entram no corredor e vão, porque têm de ir à origem, beber a informação para depois voltarem novamente com maior força. E outros estão-se a ir embora porque estava no seu momento, como há pessoas que vão um pouco antes de tempo, embora nós espíritas temos a tendência a dizer que eu sou espírita, católico, apostólico, romano, eu sou adventista, se for preciso, sou mórmon, eu sou do mundo, eu sou tudo e não sou nada, é assim que me defino mesmo. Então, essas pessoas, muitas delas não chegou o seu momento, mas nós podemos ficar até o nosso corpo nos mandar embora. Como há muitos que vão um pouco, nós espíritas temos a mania de dizer, e muitos outros, olha, foi porque Deus quis, foi porque Deus quis, foi porque Deus quis, ou foi porque estava programado no teu destino. Não.
Já expliquei a muita gente que existem 5 saídas na nossa vida. Ou saímos na primeira, se não saímos na primeira, passamos para a segunda, se conseguirmos não sair na segunda, saímos na terceira. Se não sairmos na terceira, saímos na quarta, mas na quinta certamente todos vão sair. E então, esta, para muitos, é a quinta saída, e eles, independentemente, até o contágio que se faz com eles é muito engraçado, não tem graça, mas é engraçado. Então, acabam, é por isso que está a haver esta mortandade toda, nem sei se esta palavra se usa, mas há muito tempo usava-se, esta mortalidade toda. Obrigada por me terem corrigido. Esta mortalidade toda, e vai aumentar exponencialmente esta mortalidade toda. Basta ver a posição de alguns governantes, que não é a posição mais correta, não é a posição mais humana, não é a posição mais digna. É a posição deles, é verdade, nós escolhemos, pusemos lá e eles fazem, e pronto, eles superam-se. Eu lembro-me de várias seitas religiosas que tive conhecimento e até uma certa profundidade no conhecimento, e lembro-me que essas seitas prontos, levaram as pessoas à morte, ao suicídio, a tudo, porque era para realmente irem. E há no mundo muitas seitas assim, muitos grupos assim, que levam as pessoas, por exemplo, há neste momento grupos, por exemplo, espiritualistas a reunirem-se secretamente, sabendo que podem, que é proibido por lei, temos que respeitar a lei da terra, mas sabendo que se pode contaminar. Julgam que estão super protegidos. Todos nós estamos super protegidos quando nós queremos estar super protegidos. Se tu quiseres estar super protegido, certamente vais estar. Por exemplo, ao fazermos a oração, é para isso mesmo, para haver uma grande proteção e uma grande ajuda na humanidade. E principalmente naqueles que nos rodeiam. Principalmente é uma maneira de dizer, não tem que ser assim, porque é o todo. Eu vim para o todo e não vim para uma parcela. Portanto, particularmente, há muita gente que pode precisar mais nos olhos dos outros. Todos, absolutamente todos, precisam da mesma medida, segundo a sua própria evolução. E ninguém é superior a ninguém e ninguém é inferior a ninguém. Todos são iguais. Tanto que eles se deram uma bufetada a cada um, dói a cada um com a mesma intensidade que eu der a bufetada. Evidentemente, há uns que são mais fortes e toleram mais a dor. E esses, portanto, sentem a dor, mas não sentem com a intensidade que o outro sentiu. Mas que sente, sente. O sangue corre-me nas veias, é ele que alimenta o meu corpo. O sangue corre-te nas veias, é ele que alimenta o teu corpo. E daí há uma seita que, por causa do sangue, acha que o sangue, essa seita falha profundamente e tem uma falta de sentido de amor, e é por isso que eu vou falar mesmo. Tem uma falta de sentido de amor quando põe em perigo uma pessoa por causa do sangue. Se eu ponho em perigo alguém por causa do sangue, sendo o sangue vital ao organismo, eu não estou a praticar o amor. Digam o que disserem. Estou a praticar uma coisa que se chama fanatismo, e isso não contem comigo. Contem comigo para a discussão se quiserem, mas para isso não contem comigo. Porque a minha vida nunca se pautou e nem se pautará por fazer competições com ninguém, nem com as mulheres que fizeram parte da minha vida. Sempre lhes disse a elas: não quero competições. Eu não vim para competir com ninguém. Nem naquilo que eu defendo, nem no meu próprio trabalho, nem nas minhas próprias amizades. Quando alguém tenta fazer competição, eu digo: eu não nasci para competir com ninguém. Eu, se tiver que competir, é comigo próprio. Não venho para competir com ninguém. Não venho para ser melhor nem pior. Venho para ser eu próprio. Eu vivo até aos dias de hoje comigo próprio, aceitando as circunstâncias do momento, adaptando-me a elas e fazendo
algumas cedências e também algumas exigências. Espero que estejam ainda todos por aí, porque agora vou iniciar a oração, que é importante para todos. Hoje vou deixar ao vosso critério de seguirem as minhas palavras ou de apenas se concentrarem, fecharem os vossos olhos e seguirem os vossos próprios pensamentos. Vós podeis pensar naqueles que estão longe, naqueles que já partiram e que deixaram cá um grande legado e ainda existem cá as memórias. Poderão pensar nos vossos inimigos, no sentido do perdão. Poderão pensar naqueles que estão doentes, no sentido da cura, ou então do alívio. Poderão pensar em todos, mas pensem em vós. Pensem em encontrar-se. Esse é o sentido da minha oração e é o sentido de cura. Em primeiro lugar, eu vou agradecer profundamente a todo o universo, ao tempo, ao espaço. Vou agradecer ao meu próprio corpo e agradeço a todos aqueles que estão reunidos comigo nesta hora, independentemente da sua raça, independentemente das suas escolhas, independentemente da sua religião, independentemente das suas crenças. E vou solicitar àqueles que estão na Terra que sejam despertados, porque todos eles têm coisas, têm atos de muita bondade, de muita grandeza e de muito amor. Muitos deles estão apenas adormecidos. E solicito a presença das energias junto a eles, aos terrenos, para que seja desperto neles todos esses valores, todos esses sentimentos proativos, todas essas emoções positivas, para que eles possam despertar e para que eles possam ajudar nesta fase, porque é necessário toda a ajuda. Por isso solicito a presença espiritual junto de cada um deles, para que, e essa presença seja sentida por cada um deles, para que eles possam despertar o melhor que há deles, para se ajudarem a si próprios e para ajudarem quem os rodeia. Nem que seja através de uma frase, de um sorriso ou de um afeto. E peço também para que haja um pouco de paz no movimento da Terra, um pouco mais de calma. Por isso, quem puder e quem puder fazer, e eu aí vou ser muito claro, a vós que trabalhais nessa área, o amor em vós, que esse amor seja sentido pelo próprio planeta Terra, pelo eixo da Terra, para travar um pouco o andamento da Terra, para a Terra conseguir ajudar também os humanos. A Terra não existe sem os humanos e os humanos não existem sem a Terra. Deus não existe sem os homens não existem sem Deus. E é nesta perspectiva que te peço ao Pai infinito de todas as coisas, ó Pais de todos os seres, ó Mães de todos os seres, ó masculino e ao feminino, ó Yang, a todo, até ao positivo e ao negativo. Por um momento, um breve instante, possam todos parar, possam todos tocar-se e possam todos criar a grande energia do amor, para que se conecte essa energia com a grande essência do amor e para que a essência do amor possa descer então e envolver todos aqueles que neste momento precisam de cuidados materiais, físicos dos médicos terrenos. Existem muitos médicos terrenos que estão atrapalhados porque têm que tomar decisões muito difíceis e do quais nunca deveriam tomar essas decisões. Por isso, é urgente que se pare tudo
por um breve instante e um breve segundo, se pare tudo, se repense, se haja, agir de uma forma coordenada e equilibrada, peço-vos encarecidamente para que não haja homens a fazerem o papel de quem há de viver ou de quem há de morrer. A própria energia e o próprio programa o faz, mas ninguém precisa de fazer. É preciso ter consciência que há muitos atos nossos que têm repercussões avassaladoras, embora nos possa-se tirar algum sumo positivo. Mas é preferível, através da observação, do conhecimento e da reeducação, e isso poderá ser feito por vós, amigos espirituais que trabalhais na seara, poderá ser feito uma reeducação a todos nós, de modo a que nós próprios possamos criar um caminho mais luminoso e uma vida mais luminosa, uma vida mais abundante e uma vida mais protegida, mais saudável. Uma vida consciente de que todos somos unos e de que todos somos, na verdade, seres humanos e que todos estamos encarnados e que todos somos iguais a nós próprios, que cada um é igual ao igual e que cada um, sendo único, a essência é a mesma. É preciso reeducar, mas para reeducar é preciso que vós, sobrenatural, mentores espirituais, anjos da guarda, espíritos amigos, amigos espirituais, bondosos homens e mulheres passaram pela terra e que ainda estão na terra alguns, que com o seu contributo e a sua oração, com a sua dedicação, reeduquem cada um de nós. Nós precisamos de ser alinhados e reeducados, não como um exército, mas como seres espirituais encarnados individuais. Cada um tem a sua função na vida, cada um tem um propósito na vida, cada um tem um objetivo na vida. E para alcançar, sabe que tem que contar com aqueles que o rodeiam, porque sozinhos não chegarão lá. Ou têm de se rodear pela amizade e os conhecimentos, ou têm de se rodear da própria sua espiritualidade e dos seus amigos, que podemos ser, que serão criados por cada um, como seres imaginários, mas que na verdade energeticamente existem, para tocar o coração, a mente e a essência de cada um. É preciso haver essa reeducação. Eu não estou a ver aqui na Terra nós estarmos aqui a fazermos essa reeducação. Por isso é que eu solicito essa reeducação para todos nós, para que nós, num futuro próximo, não caminhamos da forma que caminhamos até aqui. Que caminhamos de uma forma diferente, de uma forma em que sabemos realmente enfrentar todos os nossos obstáculos e mais. Sabemos usar as armas para ultrapassar esses próprios obstáculos. Nós vos agradecemos isso mesmo. Nós mostramos a nossa gratidão. 1, 2, 3, 4, 5, eu, tu, ele, nós, vós, eles. 6, todos nós. Em número mais pequeno ou número maior,
mostramos a nossa maior gratidão para que rapidamente a própria Terra e o próprio universo, com as suas energias magnéticas, psíquicas e espirituais, possam, na verdade, neutralizar o agente que está a provocar, ou os agentes que estão a provocar, esta instabilidade, esta dor, esta revolta, este descontentamento, e esta forma não é a forma mais adequada de se viver em sociedade. E isto porque, e terei mesmo que argumentar para vós, isto porque a forma como estávamos a viver em sociedade já não era uma forma muito coerente e correta, porque começámos a desprezar os nossos próprios familiares, os amigos, conforme a nossa ganância, o nosso egoísmo, o nosso bem-estar, e começámos a desprezar uma série de coisas. Bem certo é que isso precisa de ser modificado. Nós temos necessidade uns dos outros, temos necessidade de afetos, de amor, de compreensão, de cumplicidade, e temos necessidade de compreendermos uma vez por todas que não somos de ninguém a não ser de nós próprios. Ninguém é pertença nossa e nós não somos pertença de ninguém. E é neste sentido que eu invoco as grandes forças para que nos possam, de alguma forma, esclarecer, porque existem meios muito simples que são usados e que podem ser usados também por nós para nos esclarecermos e para vermos melhor a nossa vida, melhor quem nos rodeia, o que nos rodeia, melhor os nossos objetivos e melhor a nossa focalização. Peço-vos a vós, solicitando-vos a vós, anjos e arcanjos, que desceis é uma forma de dizer, mas que emanais a energia necessária para todos os líderes religiosos, para que eles tenham uma postura de bondade, uma postura de humanidade, para que eles tenham uma postura de compaixão, uma postura de interajuda. Para que eles percebam também que não estão isentos e para que eles percebam que não é fazendo uma riqueza material que estão servindo seus objetivos pessoais, que estão servindo o grande objetivo da evolução. E também por aqueles que estão mais doentes, aqueles líderes religiosos que estão mesmo mais doentes. Só vós, e segundo as suas próprias crenças, só vós os podeis tocar. Eles vão julgar que merecem, que têm de se resignar. Mas eu sei que não é assim. A resignação é uma das piores coisas que existe. A luta para que se combater. A resignação é quase a desistência de sermos nós próprios para passarmos a ser a vontade dos outros. Uma das coisas que eu admiro muito a minha madrinha, Madre Teresa de Calcutá, ela tinha esse pequeno problema, era que as pessoas se resignassem na sua própria doença. Era humana e por isso tinha esse problema. O trabalho dela era auxiliar os mais pobres dos mais pobres, convencendo os mais ricos dos mais ricos a financiá-la de modo a que ela pudesse criar estruturas humanas para porem
esses doentes em hospitais onde pudessem ser curados, onde tivessem a assistência médica necessária, verdadeiros hospitais. Ela foi por uma linha de grande pobreza e de grande dedicação. Mas também não podemos esquecer que ela teve 40 anos que teve grande dúvida da existência de Deus perante tanto sofrimento. Ela também tinha conhecimento da reencarnação. E ela dava-se com aqueles que tinham essa crença da reencarnação. Mas, no fundo, tirando esses aspectos, porque todos, quando estamos na Terra, temos certas imperfeições e estamos cá na Terra para corrigir essas imperfeições, tirando essas imperfeições, o seu trabalho foi valoroso, ultrapassou a política, ultrapassou tudo, porque apelava a todo o humanismo, à solidariedade, à atenção e aos afetos. Mesmo por alguma vez ela estar cansada e não tratar com a dignidade que era necessário, é perfeitamente compreensível, uma vez que ela era humana, como o Papa é humano, e como todos são humanos. Mas não deixa de ser notória a sua própria obra essa, que foi começada por ela própria, noutro corpo, com outro nome, e criando uma organização, mais tarde cria outra, porque a organização criada na outra vida não tinha seguido os preceitos dela. Eu invoco as memórias e as energias dela para proteger todos os indianos, agora de uma forma mais sublime, de uma forma amorosa. Assim como invoco as grandes memórias de Gandhi. Também teve os seus erros, mas teve o seu mérito. Ensinou a lutar sem ódios, a conseguir os objetivos sem violências. E nas violências que haviam na sua própria nação, que se teve que dividir, ele próprio, para apaziguar os ânimos, teve atitudes como a greve de fome e outras atitudes. E, por fim, foi retirado da vida por um membro do seu redor. Mas mesmo assim, o que fez por essa nação que é a Índia, eu invoco todas as suas memórias, todas as suas energias, para intuir todos os indianos da forma única que é o retiro e é o isolamento. E, se for possível a essas memórias e essas energias emanar a energia da essência, não é a energia do amor, é da essência do amor por todo esse povo, terão a minha mais profunda gratidão, porque assim o povo será mais protegido. Também vou invocar a fé verdadeira ou falsa que o próprio presidente do Brasil e a sua comitiva têm, para eles se renovarem na sua própria crença e serem, pelo menos, honestos para com eles próprios, de modo a que tenham as atitudes adequadas para proteger, amparar e dar solução na economia, mas no salvamento brasileiro. E também vou apelar para a crença do presidente americano, que se ligou tanto aos protestantes
e que se ligou tanto à religião para subir ao poder, faça jus à sua própria crença, à sua própria fé, que peça auxílio à sua própria espiritualidade e que ponha em ação um plano de ajudar o povo, independentemente do povo ter sido iludido ou manipulado. É obrigação dele e ele deve o fazer. Por isso, eu invoco todos aqueles que foram adorados e glorificados por ele em público e que estão essas memórias espalhadas para que ele cumpra segundo as regras. E as regras é segundo o amor, o respeito, a liberdade e as garantias dadas aos cidadãos e a proteção necessária. Existem muitos bens materiais no mundo que são necessários. Eu agradeço aos habitantes portugueses, ingleses e franceses, alemães, suíços, americanos do norte, do sul, do centro, Canadá, Ásia, Oceânia, em todos os continentes. Anjinhos, anjos, possam vós, com a vossa energia e o vosso amor e a vossa compaixão, proteger aqueles de quem vós cuidais. E todo o homem, toda a mulher e toda a criança tem sempre um anjinho. Que esse anjo até é a sua própria criação, um momento exato em que se dá a explosão de amor, em que a essência se liga ao corpo. Para todos aqueles que descreem, que se riem e desdenham, possa vir a grande fonte da abundância, a grande fonte da fortuna dos valores, a grande experiência e vivência daquilo que ele... Muito e muito obrigado ao todo e a todos. E muito obrigado a vós. Amanhã cá estaremos outra vez e também orem por mim. Tá bem? Beijinhos, abraços, amo-vos e mando daqui para vós um grande abraço espiritual para vocês todos, um grande abraço espiritual. Até amanhã.